Olá a todos, eu me chamo Noelson Araújo, sou estudante de Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e estou atualmente no oitavo semestre do curso. Hoje vou lhes apresentar minha pesquisa intitulada Cibersegurança no Brasil, uma análise dos documentos de defesa brasileiros sob uma perspectiva crítica. Bom, nesse trabalho eu estudo a Política Nacional de Defesa, que é um documento que define as diretrizes de defesa para os próximos anos, além de estudar outros documentos do campo da segurança. O processo de pesquisa me permitiu analisar diversos dados públicos, como o orçamento militar para a área de defesa, documentos referentes ao impacto das operações militares, bibliografia sobre a conceituação teórica do campo cibernético, entre outros. Sob a análise dos documentos e de bibliografia coletada por mim e pelo meu professor orientador, professor Juliano Cortinhas, avaliei que a Política Nacional de Defesa é uma agenda de viés ocidental. Isso significa que a estratégia de defesa brasileira é reflexo daquela adotada por países desenvolvidos, onde há enorme investimento em defesa, pois se defende que os estados estariam sob constante ameaça aos demais. O que gera questionamento, porque o Brasil se encontra em um ambiente geograficamente pacífico, se comparado com os países ocidentais. A Política Nacional de Defesa tem alguns objetivos que garantem a soberania nacional e a segurança doméstica dos bens, de seus nacionais e do território, além de aumentar a capacidade de defesa para o cumprimento das missões das Forças Armadas e também ampliar o debate com a sociedade brasileira nos assuntos de defesa nacional. Existem outros pontos que vão estar listados na tabela. A criação e a formulação dos objetivos dessa agenda não estão próximos da realidade política do país, então a população dificilmente se interessaria em participar, até porque não tem poder para discutir os temas definidos ou alterá-los. Nessa perspectiva, eu observei problemáticas mais próximas da realidade brasileira que recebem pouca ou menor atenção, como é o caso da cibersegurança. A cibersegurança no Brasil, apesar de possuir algumas agendas próprias para a definição de conceitos e do combate dos crimes cibernéticos, não recebe atenção devida como um tema de defesa nacional. Alguns dos documentos que falam sobre o tema são o Marco Civil da Internet, de 2011, Plano Nacional de Defesa Cibernética, de 2012, a Doutrina Militar de Defesa Cibernética, de 2014 e o Manual de Guerra Cibernética, de 2017. É importante que o governo brasileiro crie uma agenda de defesa que melhor prepare os esforços de seus agentes para o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Além disso, a realidade geopolítica brasileira atual não necessita de políticas tão incisivas na segurança como a de países ocidentais. O diálogo com a sociedade deve incluir a consulta pública sobre as decisões finais para alcançar o êxito no progresso do país. O governo federal tem a competência na proteção nacional, mas assumindo um reflexo estrangeiro afasta a população dos temas que lhes dizem respeito e aumenta a violência e o despreparo dos profissionais nas operações dentro de comunidades periféricas, por exemplo. Cada país possui sua própria realidade política, e os governos deveriam dar mais atenção para isso a fim de se tornarem independentes na área da segurança. Nos últimos anos, cada vez mais pessoas estão conectadas à internet, o que aumenta os riscos de ataques de naturezas diversas por essa plataforma. Outro ponto é que o armazenamento de dados públicos e privados encontram-se também mais vulneráveis a ataques dentro e fora do país, o que torna ainda maior a ameaça que se possa estar envolvida. A Política Nacional de Defesa ainda não captura a necessidade da construção de diretrizes de segurança junto à sociedade, se limita à ótica realista de segurança norte-americana. Isso significa que o país em si vai sempre prezar pela sua segurança doméstica. É importante que o governo brasileiro crie uma agenda que possa abarcar essas novas temáticas domésticas, como a cibersegurança, sendo que ela é um tema muito mais próximo da realidade enfrentada em contexto mundial. Seria considerável criar, dentro da Política Nacional de Defesa, estratégias que abordem ameaças advindas do campo cibernético até que se decida emancipar dos princípios de defesa ocidentais. Essa é a minha pesquisa, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido até o fim. Se puderem, leiam o documento, o meu relatório final, e eu fico por aqui. Agradeço novamente e muito obrigado.